Seja bem-vindo a essa aula. Nesse vídeo eu vou abordar um pouco sobre o processo de mineração de dados ou da aplicação dos algoritmos de aprendizagem de máquina. É uma aula um pouquinho mais teórica que vai mostrar uma visão geral de todo o processo que nós trabalhamos durante todo o curso. Então essa figura, ela mostra uma visão um pouquinho geral aqui do processo que é utilizado. Então nós temos os dados, nós pegamos esses dados, aplicamos a alguns algoritmos e nós temos lá sempre bons resultados. Então, o objetivo de colocar essa imagem, eu vou colocar uma exclamação aqui. Será que nós sempre temos bons resultados? Ou será que somente é esse processo que é necessário para você trabalhar com aprendizagem de máquina? Então, a resposta é não. Então, essa figura aqui, na verdade, até vou riscar ela, na verdade, ela não é uma figura real. Não é como acontece na vida real e um processo de você trabalhar, transformar dados em conhecimento e trabalhar com essa área. Então, como nós vimos aí na parte prática do curso, então é necessário muito esforço, muito pré-processamento na base de dados, muita atenção com os dados, com o tratamento das informações, antes de você conseguir gerar alguma coisa que no final seria aqui um bom resultado. Então não é simplesmente o que muita gente às vezes acha, que é você ter uma base de dados qualquer, você pega essa base de dados, aplica aqui alguns algoritmos e simplesmente você já está saindo, já está fazendo uma mineração de dados eficiente. Então, infelizmente, não é assim que funciona. Então, o processo desde você ter uma base de dados até você transformar em conhecimento, ele envolve várias etapas. Várias dessas etapas nós vimos aqui no decorrer do curso, principalmente com a base de dados comercial, aquela base de dados do perfil do pagador, se é bom, médio, ruim. Então, para fazer ele gerar algum tipo de conhecimento, então nós precisamos fazer muito pré-processamento nesses dados. Então, talvez a parte mais demorada, como eu já falei antes, é isso aqui. É você trabalhar com os dados. Essa aqui é a parte mais crítica do sistema de aprendizagem de máquina de mineração de dados. A parte de algoritmo aqui, ele é mais simples, justamente pelo fato de que boa parte dos algoritmos que nós temos hoje no mercado, eles já estão implementados, então não precisa implementar um algoritmo desse do zero. Essa outra figura, ela já mostra um pouquinho mais aqui como é que funciona. Nós temos aqui os algoritmos aqui no meio, o que pode ser as bibliotecas que você utiliza, um Intelligence Lab, um Meca, um RapidMiner, dependendo da ferramenta que você utiliza, ela vai estar aqui no centro. Você tem algum desses processos, eu listei aqui somente cinco processos que são necessários para trabalhar aqui com a aprendizagem de máquina. Um dos itens aqui é pergunta. Então, toda vez que você vai começar a trabalhar com essa área, não é simplesmente você pegar uma base de dados qualquer e você submete ela a algoritmos e esses algoritmos vão fazer tudo para você. Então, muita gente às vezes acha que é mais ou menos assim que funciona. Porém, você precisa ter uma pergunta. Então, o que você quer extrair dos dados? Vamos supor que você tem uma base de dados médica. Você tem uma base de dados com essas características, então você precisa responder algum tipo de pergunta. Você precisa saber o que você quer extrair de conhecimento dessa base de dados. Então tem um projeto que eu trabalhei um tempo atrás, foi uma orientação, na verdade, sobre descoberta de câncer analisando as características dos pacientes. Então, se você tem uma base de dados médica, então primeiro passo, você precisa saber o que você quer descobrir. Nesse caso, era é, gerar algumas regras para identificar padrões de pessoas com características que podem ter câncer no futuro. Então aí essa que foi a ideia. Então toda vez que você pega uma base de dados, uma questão muito importante que você tem que fazer aqui é você fazer uma pergunta, você saber o que você pode extrair. Então eu vou deixar aqui no link abaixo aqui, tem aquele book que eu escrevi
sobre as sete técnicas de inteligência artificial. Então, o ideal é você pega uma base de dados, você vai ver qual daquelas 7 técnicas que você vai aplicar na base de dados. Então, você conhecendo essas técnicas, você já vai poder ter uma visão melhor sobre o que a base pode te dar de informação. Essa aqui é uma das partes principais. Quando você tem uma base de dados, você faz uma pergunta: o que, que eu quero com essa base de dados? Que tipo de técnica que eu posso usar? Se eu vou usar associação, vou usar agrupamento, essas técnicas nós vimos lá nos primeiros módulos também. Então você precisa identificar quais dessas técnicas e ver se os dados eles conseguem ficar adaptados a isso. Um outro passo aqui é coletar os dados. Então a coleta de dados, então seja se você vai fazer um formulário de pesquisa, um Google Drive que você faz uma pesquisa e as pessoas elas vão respondendo algumas questões e com base nas respostas você vai montando a tua base de dados. Para cenários comerciais, o mais comum é exatamente isso que foi feito nessa parte do curso. Você pegar uma base de dados comercial, você extrair os dados dessa base, você fazer todo um pré-processamento, toda uma transformação, para depois você agrupar todos esses dados, para depois você conseguir aplicar algum algoritmo, alguma técnica. Depois nós temos aqui um processo que é chamado aqui de limpar ou a limpeza dos dados. As bases de dados comerciais, elas podem, na maioria das vezes, elas estão bagunçadas. Então, tem muitos dados inconsistentes. Então você tem que saber trabalhar com essas inconsistências. No exemplo que nós fizemos o passo a passo na base de dados do perfil do pagador, então nós vimos algumas delas, como valores faltantes, dados que estavam errados. Então é preciso fazer todo um tratamento na base de dados. Esse processo aqui ele pode ser pouco demorado e manual para ser feito. Uma vez eu fui trabalhar com uma base de dados, era de um sistema de auto center, e o que, que aconteceu? Ele tinha muita inconsistência, que mais de 4.000 registros eles tiveram que ser apagados, ou seja, não poderia usar aqueles registros para análise, pelo fato de que era uma base de dados de orçamento e os itens do orçamento, ou ordem de serviço e os itens da ordem de serviço. Então, vários daqueles produtos que estavam lá nas ordens de serviço, eles tinham sido apagados do banco de dados, da base, e só que eles estavam sendo o ID deles, o código deles estava sendo mantido, ou seja, lá na tabela de ordem de serviço. Ou seja, não existia consistência nesses dados, então acho que por algum motivo não tinha sido usado chave primária, chave estrangeira, integridade referencial, então aqueles dados eles simplesmente não tinha o que fazer. Ou teria que ser feita uma correção manual, ou como foi feito na situação, foi que aqueles dados foram apagados. Então, isso aqui é bem complicado, essa fase aqui de limpeza dos dados, aqui ela pode ser bem demorada. Outro item aqui é definir novas características. Então às vezes uma empresa ela tem planilhas, então não é só uma base de dados, às vezes tem documentos do Word, tem planilhas que são controles paralelos, que às vezes no sistema comercial não existe um controle para uma determinada função, as empresas acabam usando controles paralelos, e esses controles, esses dados que eles estão lá, eles são importantes para a tomada de decisão. Então você precisa integrar e unir novas características. Existem até aqui umas técnicas de ETL, que é Extraction, Transform, Load, e é lá da área de Business Intelligence, de BI, que é essas ferramentas, existem ferramentas que elas já fazem isso, que já fazem essa integração dos dados. E um último passo aqui é o deploy, que o deploy é a efetiva instalação na máquina do cliente, quando esse teu software de aprendizagem de máquina vai rodar mesmo. Nesse caso, antes de você fazer isso, você precisa fazer todas as avaliações que nós fizemos, ver lá o percentual de acerto, o percentual de erro, testes com vários algoritmos, até você escolher o algoritmo ideal que vai se adequar ao que você precisa. Então,
essa figura aqui, note que em volta dos algoritmos tem todos esses itens. Então aquela imagem anterior ali que eu mostrei, que a maioria das vezes das pessoas pensam que é você pegar os dados, aplicar o algoritmo e você chega no resultado. Para você chegar no resultado, você tem que passar variavelmente por todas essas etapas. E para concluir essa análise, como já comentei durante o curso, a parte mais trabalhosa e mais demorada é efetivamente trabalhar com os dados, não são os algoritmos. A parte mais demorada é trabalhar com os dados e deixar os dados num padrão interessante para que as análises possam ser feitas. Essa outra figura é uma figura bem clássica, adaptada aqui do livro aqui do Fayad, é bem antigo, de 1996. Então ele mostra as etapas aqui que você precisa percorrer. Então, tendo os dados, é necessário fazer uma seleção nesses dados, depois você precisa fazer um pré-processamento nesses dados, depois fazer a transformação. A transformação seria mudança de escala. Então vamos supor que no nosso exemplo lá da base comercial nós fizemos isso. Então nós tínhamos os dados em números, nós tivemos que transformar eles em faixas etárias, faixas de valores. Assim como no pré-processamento, então você precisa fazer correções nos dados. Então essa fase geralmente é mais voltada a você corrigir problemas. Então alguns exemplos foi aqueles dados lá com idades negativas, idades muito altas, pessoas com idades muito altas, mais de 2.000 anos ali que nós tínhamos na base de dados. Então faz parte desse processo. Então só depois que você passa por tudo isso é que você vem aqui ó, no data mining, ou aplicação dos algoritmos de aprendizagem de máquina, mas só depois você interpretar e avaliar os padrões que você descobriu. Lembrando que a interpretação e avaliação, essa avaliação seria os testes que nós fizemos para ver o percentual de erro, o percentual de acerto, para só então, depois que você passar por todas essas etapas aí que você vai gerar o conhecimento. Então não é simplesmente como aquela figura você jogar os dados e acabou. Então você jogar os dados em algoritmos e acabou. Então você tem que fazer passar por todos esses processos invariavelmente, às vezes de forma transparente. Quando você for trabalhar com bases de dados, você vai passar por todos esses processos, desde a seleção dos dados, escolher os dados que vão fazer parte da análise, o pré-processamento, correções, transformação dos dados, aplicação dos algoritmos que fica aqui, interpretação, avaliação, para no final você gerar o conhecimento. Nessa parte, esse último slide, eu vou passar algumas dicas aqui. Então, a primeira é você ser cético com os resultados, ou você não acreditar se der um resultado já muito bom, já de cara. Então, você precisa analisar realmente se aquele resultado ele realmente é relevante ou não. Então, às vezes, é fácil você ter alguns atributos, vamos supor aqui que o valor da renda ele pode implicar se a pessoa vai ser uma boa ou má pagadora. Então isso aqui talvez seja um conhecimento talvez mais do senso comum. Então às vezes você usar atributos determinados atributos eles podem forçar algum tipo de resultado. Então você precisa ser bem cético assim com esses resultados que vão aparecer. Nós discutimos bastante isso lá nas aulas sobre os testes, os algoritmos, a análise dos dados da matriz de confusão. Outro item às vezes é fácil forçar resultados. Então, às vezes você acaba adicionando alguns atributos a mais que eles às vezes não são muito relevantes, mas eles acabam tendo um impacto muito grande na tua classe, naquele elemento que você vai prever. Então, você tem que cuidar com isso também. O que nós trabalhamos aqui também são com os valores faltantes. Então, esses valores eles são bem críticos quando você tem registros que não tem valores e precisa usar uma daquelas estratégias para preencher os valores faltantes. Então, isso aqui acaba sendo um processo crítico. Então, vamos supor que você tem um sistema médico e existe lá uma característica que é
testosterona, que é um hormônio masculino. Então, você deve concordar que talvez as mulheres elas não vão ter esse hormônio, por exemplo. Então, esse aqui vai ser um valor faltante na base de dados das mulheres. Porém, não tem como colocar esse valor para uma mulher. Então, você precisa planejar muito bem como que você vai fazer essa distribuição desses dados, como que você vai medir esses dados. Então, às vezes, atributos eles encaixam-se para alguns grupos e eles podem não se encaixar para outros grupos. Então, isso aqui são coisas que devem ser analisadas também. Algo que nós já discutimos também, é bem importante, não existe o melhor algoritmo. Então, se você fizer uma pesquisa e começar a estudar mais sobre aprendizagem de máquina, às vezes em muitas literaturas vai ter lá dizendo que redes neurais ou SVM são algoritmos, os melhores algoritmos, mas como é que é feita essa avaliação? Eles podem ser os melhores algoritmos em determinados casos, eles não vão ser os melhores algoritmos sempre em todos os casos. Então eu já tive bases de dados que uma rede neural chegou em 90% e um Navy Bayes chegou em 50%, uma base de dados. Daí você pega uma outra base de dados com outras características, uma rede neural chega em 30%, um percentual muito baixo, e o Navy Bayes, que é um algoritmo mais simples, chegou lá em 80%, mais ou menos. Então, a área de mineração de dados e a aplicação desses algoritmos, como eu já falei antes, é uma ciência experimental. Então você vai ter que experimentar. Você vai ter que aplicar vários algoritmos, verificar o resultado desses algoritmos para você tomar uma decisão sobre qual que é o melhor algoritmo. Então, não existe o melhor algoritmo genérico. Existe o melhor algoritmo para uma base de dados. Se você pegar outra base de dados, pode ser que seja totalmente diferente. Com isso, fechamos essa videoaula mais teórica que eu mostrei um pouquinho mais aqui sobre o processo de mineração de dados, de aplicação dos algoritmos de aprendizagem de máquina e citei alguns exemplos também e vimos umas dicas aqui para você cuidar quando você for avaliar os resultados dos seus projetos. Obrigado e até o próximo.